não se rendem louvores, honra e glória aos homens por uma virtude simples e rudimentar, mas por uma virtude excelente. Porque, pelo louvor, nós queremos persuadir os outros a estimar a excelência de alguém. Pela honra, declaramos que nós próprios os estimamos. E a glória, no meu modo de ver, não é mais que um certo brilho de reputação que jorra e procede do conjunto de muitos louvores e honras. De modo que as honras e louvores são como pedras preciosas de cujo conjunto resulta a glória como um esmalte. Ora, a humildade, não podendo tolerar que tenhamos algum desejo de sobressair ou de ser preferidos aos outros, também não pode permitir que busquemos o louvor, a honra e a glória, que são só devidos à excelência. Contudo, consente e concorda com a advertência do sábio, que nos aconselha e admoesta que velemos pela nossa reputação, porque o bom nome é estima, não de alguma excelência, mas somente de um simples e comum honestidade e integridade de vida. Que a humildade não veda que reconhecemos em nós mesmos, desejando por conseguinte a reputação. É certo que a humildade desprezaria a fama, se a caridade não a tivesse por necessária. Mas como a fama é um dos fundamentos da sociedade humana, e como sem ela não somos somente inúteis, mas até prejudiciais ao público, por via do escândalo que daí lhe advém, a caridade exige e a humildade consente que nós desejemos e conservemos preciosamente o bom nome. Além disso, assim como as folhas das árvores que em si mesmas têm muito pouco valor, contudo, são deveras úteis, não só para embelezar, mas também para conservar os frutos quando ainda são tenros. Assim também o bom nome, que por si mesmo não é uma coisa muito desejável, não deixa de ser muito útil, não somente para o adorno da nossa vida, mas também para a conservação das nossas virtudes, e principalmente das virtudes ainda tenras e fracas. A obrigação de conservarmos a nossa reputação e de sermos tais como nos julgam fortalece o ânimo generoso com uma poderosa e doce violência. Conservemos, amada Filoteia, as nossas virtudes, porque são agradáveis a Deus, grande e soberano objeto de todas as nossas ações. Mas, como aqueles que querem guardar os frutos não se limitam a cozê-los em açúcar, senão que os põem em vasos próprios para a sua conservação. Do mesmo modo, embora o amor divino seja o principal conservador das nossas virtudes, podemos empregar também a boa fama como utilíssima e muito própria para este efeito. Mas não precisamos de ser demasiado veementes, exatos e altivos nesta conservação, porque os que são tão delicados e sensíveis com a sua reputação parecem-se com aqueles que, para qualquer pequeno incômodo, logo tomam remédios. Estes, pensando conservar a saúde, estragam-na por completo, e aqueles, querendo conservar tão delicadamente sua reputação, de todo a perdem, porque à conta desta suscetibilidade tornam-se enfadonhos, impertinentes, insuportáveis e provocam a malícia dos maldizentes. A dissimulação e desprezo da injúria e calúnia é, por via de regra, um remédio muito mais salutar do que o ressentimento, a disputa e a vingança. O desprezo fala-as desvanecer. Se nos pomos carrancudos, parece que nos confessamos culpados. Os crocodilos não fazem mal senão os que os temem, e a maledicência, por certo, não toma como alvo senão os que por via delas se zangam. O receio excessivo de perder a boa fama revela uma grande desconfiança do seu fundamento, que é verdade de uma boa vida. As cidades que têm pontes de madeira sob grandes rios receiam que estas sejam arrastadas
por qualquer temporal ou cheia. Mas as cidades que as têm de pedra não se aborrecem senão em caso de inundações extraordinárias. Da mesma forma, os que têm uma alma solidamente cristã, em geral, desprezam as enchentes das línguas maldizentes, ao passo que os fracos andam quase sempre inquietos e desorientados. O certo é, Filoteia, que quem quer ter reputação com todos a perde, e com razão merece perder a honra. Quem quer ter entre aqueles a quem os vícios tornam deveras infames e desonrados? A reputação não é senão como que um sinal que dá a conhecer aonde reside a virtude. A virtude deve, pois, ser em tudo e por tudo preferida. E é por isso que, se te dizem que és hipócrita porque professas a devoção, ou se te julgam covarde porque perdoas as injúrias, bem podes rir-te de tudo isto. Porquanto, além de que juízos desses só são feitos por nécios e ignorantes, ainda que fosse preciso perder a boa fama, nem por isso se havia de negar a virtude ou desviar-se do caminho dela. Pois é mais o fruto do que o são as folhas, isto é, o bem interior e espiritual deve antepor-se a todos os bens exteriores. Havemos de ser zelosos, mas não idólatras do nosso bom nome. E como é justo não ofender a vista dos bons, assim também não se deve querer contentar a dos maus. A barba é um adorno para o rosto do homem, e o cabelo para o da mulher. Se arrancarmos de todo o pelo do queixo e o cabelo da cabeça, dificilmente ele poderá voltar. Mas se só o cortamos ou ajeitamos, não tardará a crescer de novo, e mais forte e espesso. Pois assim, também, ainda que a língua dos maldizentes, navalha afiada, como diz Davi, chegue a cortar ou roer inteiramente o nosso bom nome, nem por isso havemos de inquietar-nos, que ele renascerá bem depressa. Não só tão belo como era, mas até mais sólido. Mas, se os nossos vícios, os nossos excessos, a nossa má vida nos tiram a reputação, será difícil que ela torne a vir, porque se lhe arrancou a raiz. Ora, a raiz da fama é a bondade e a probidade, a qual, enquanto está em nós, sempre pode reproduzir a honra que lhe é devida. É preciso deixar aquela vã conversação, aquele trato inútil, aquela amizade frívola, aquele ruim e ridículo costume, se isso prejudica o bom nome, porque o bom nome vale mais que toda espécie de vãos contentamentos. Mas, se os outros murmuram, ou repreendem, ou forjam calúnias porque se pratica piedade, porque se fazem progressos na devoção e se caminha a valer para o bem eterno, então deixemos que os cães ladrem à lua, porque, se eles podem despertar alguma opinião má contra nossa reputação, e assim cortar e roer os cabelos e a barba da nossa reputação, ela não tardará a renascer, e a navalha da maledicência servirá para nossa honra e fama, como a foice na vinha, que a torna mais frondosa e faz multiplicar o seu fruto. Tenhamos os olhos sempre fitos em Jesus Cristo crucificado. Prossigamos no seu serviço com confiança e simplicidade, mas sábia e discretamente. Ele será o protetor da nossa fama, e se nos permitir que seja tirada, será para nos outorgar uma melhor, ou para nos fazer progredir na santa humildade, da qual um só trocado vale mais do que 1000 fortunas de honras. Se nos censuram injustamente, oponhamos tranquilamente a verdade à calúnia. Se esta persevera, perseveremos em nos humilhar, pondo toda a nossa reputação com a nossa alma nas mãos de Deus. Não poderemos encontrar mais firme segurança. Sirvamos a Deus pela boa e pela má fama, a exemplo de São Paulo, para podermos dizer com Davi: ó meu Deus, foi por vós que suportei o opróbrio, e que a confusão cobriu o meu rosto. Excetuo, porém, certos crimes tão atrozes e infames
que ninguém deve tolerar ser por via deles caluniado, podendo justamente exonerar-se e libertar-se, e certas pessoas de cuja boa reputação depende a edificação de muitos, porque neste caso é preciso tratar até o final de reparar a afronta e a injustiça recebidas, segundo o parecer dos teólogos, mas sem perder a paz.